Eu quero te pedir que o Senhor possa nos usar pelo Espírito Santo, meu amigo. Eu peço que o Senhor se apodere juntamente possuir o meu corpo pela tua presença. Que não venha ser eu, mas o Senhor falando através da minha boca conosco nesta noite. E que eu venha diminuir para que o Senhor cresça neste lugar. Que o meu eu desapareça para que somente o Senhor apareça. E que a sua presença venha, meu Pai, invadir este santuário e coisas extraordinárias possam acontecer no nosso meio e que toda honra e toda glória seja unicamente dada ao nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar, queridos. O livro de Atos dos Apóstolos, El libro de Hechos de los Apóstoles, talvez seja um dos livros mais conhecidos da Bíblia Sagrada. tal vez sea uno de los libros más conocidos de la Biblia Sagrada. O seu conteúdo está marcado Su contenido está marcado por 3 princípios. por 3 principios. O princípio histórico, El principio histórico, que nos narra o nascimento da igreja. que nos cuenta el nacimiento de la iglesia. Também o princípio espiritual e o teológico. También el principio espiritual y el teológico. Dentro do livro de Atos dos Apóstolos, Dentro del libro de Hechos de los Apóstoles, nós podemos analisar podemos analizar a carreira de muitos homens e mulheres que se levantaram. la carrera de muchos hombres y mujeres que se levantaron. Homens que marcaram aquela época. Hombres que marcaron esa época. Eu me lembro que neste mesmo livro conta-nos a história de um homem Recuerdo que el libro cuenta la historia de un hombre que se chamava Paulo. que se llamaba Pablo. Quando falamos do livro de Atos dos Apóstolos, Cuando hablamos del libro de Hechos de los Apóstoles, logo lembramos da pessoa de Paulo. recordamos la persona de Pablo. Paulo foi o maior implantador de igrejas naquele tempo. Pablo fue el mayor implantador de iglesias en ese tiempo. Aquele homem, no começo da sua história, Aquel hombre al principio de su historia era um perseguidor da igreja, daqueles que falavam da palavra do Senhor. era un perseguidor de la iglesia, de aquellos que hablaban la palabra de Dios. Mas a minha Bíblia diz que certa feita, Pero mi Biblia dice que cierta vez Paulo estava no caminho para Damasco. Pablo estaba camino a Damasco. Quando Paulo estava neste caminho, Cuando Pablo estaba en este camino, a Bíblia diz que o Espírito de Deus aparece a Paulo. la Biblia dice que el Espíritu de Dios le aparece a Pablo. A glória do Senhor se aparece diante de Paulo. La gloria de Dios aparece delante de Pablo. A Bíblia diz que Paulo se torna cego. La Biblia dice que Pablo se vuelve ciego E ele é levado até a casa de um homem. y es llevado hasta la casa de un hombre. E quando Paulo estava na casa daquele homem, Y cuando Pablo estaba en la casa de ese hombre, existia um profeta pelo nome de Ananias. había un profeta llamado Ananías. Que o Senhor estava falando com Ananias. El Señor estaba hablando con Ananías. Deus diz a Ananias: Dios le dice a Ananías: vai até a rua chamada direita, ve hasta la calle llamada derecha, porque você vai encontrar uma casa de um homem chamado Judas. porque vas a encontrar la casa de un hombre llamado Judas. Quando você chegar naquela casa, Cuando tú llegues a esa casa, você vai ungir um escolhido meu. vas a ungir un escogido mío. Eu imagino naquele momento Ananias Imagino en ese momento a Ananías perguntando, indagando a Deus: preguntándole, indagando a Dios: Deus, quem o Senhor escolheu para a sua obra? Dios, ¿quién has elegido para tu obra? E Deus dizendo a Ananias: eu escolhi a Saulo. Ananías, yo escogí a Saulo. Eu imagino Ananias assustado falando com Deus. Imagino a Ananías asustado hablando con Dios. Por que o Senhor escolheu a Saulo? ¿Por qué has escogido a Saulo? Existem tantos homens mais bem preparados. Existen tantos hombres más bien preparados, Agora o Senhor está escolhendo a Saulo. pero ahora tú escoges a Saulo. Esse homem queria matar, queria prender aqueles que pregavam a tua palavra. Este hombre quería matar y prender a aquellos que predicaban tu E palabra. o
Senhor está me dizendo que o Senhor escolheu a Saulo. Tú me dices que has escogido a Saulo. Eu imagino Deus falando com Ananias. Imagino a Dios hablando con Ananías. Ananias, Ananías, dentro da minha casa, dentro de mi casa, dentro da minha obra, dentro de mi obra, não é o homem quem manda. no es el hombre quien manda. Quem manda sou eu. Quien manda soy yo. Eu escolho quem eu quero. Yo escojo quien quiero. Eu levanto quem eu quero. Levanto quien quiero. Você pode pensar que Saulo é qualquer um. Puedes pensar que Saulo es cualquiera. Você pode pensar que Saulo não está preparado. Puedes pensar que Saulo no está preparado. Mas para mim, Ananias, Pero para mí, Ananías, Saulo é um vaso escolhido. Saulo es un vaso escogido. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? ¿Sabes lo que quiero decirte en esta noche? Talvez as pessoas que olham para você Tal vez los que te miran dizem que você não é preparado para a obra de Deus. dicen que tú no estás preparado para la obra de Dios. Dizem que você não serve para isso e para aquilo. Dicen que no sirves para esto y para aquello. Dizem que você não serve para estar na presença de Deus. Dicen que no sirves para estar en la presencia de Mas Dios. Deus me mandou do Brasil para te dizer nesta noite Dios me mandó de Brasil para decirte que en esta noche dentro da casa do Senhor que dentro de la casa de Dios Ele levanta quem Ele Él quer, levanta a quien Él quiere, independente de como o homem te enxergue. independientemente de cómo te ve el hombre. Deus te vê como um vaso escolhido. Dios te ve como un vaso escogido. Porque Deus não está interessado na roupa que você está Porque vestindo. Dios no está interesado en la ropa que tú te ves. Deus não está interessado se você é capaz ou não. Dios no está interesado en si eres capaz o no. O que Deus interessa é o que está dentro de você. A lo que Dios le importa es lo que está dentro de ti. E se existe a presença de Deus dentro da sua Si vida, existe la presencia de Dios dentro de tu vida, por onde quer que você vá, por donde tú vayas, a presença de Deus também andará la presencia de contigo. Dios también entrará E contigo. quando Deus escolhe alguém, Y cuando Dios escoge a alguien, por onde esse escolhido por passa, donde ese escogido o pasa, Deus que escolheu passa junto. Dios que lo ha escogido pasa junto. A Bíblia nos conta que este homem chamado Paulo, La Biblia nos cuenta que este hombre llamado Paulo, quando Deus escolhe ele, cuando Dios lo escoge, a Bíblia diz que Paulo, la Biblia dice que Pablo, ele aparece pregando él aparece predicando nas sinagogas. en las sinagogas. Preste atenção. Presta atención. A Bíblia diz que Paulo aparece pregando. La Biblia dice que Pablo aparece predicando. Versículo 20 do capítulo 9 de Atos. Versículo 20 del capítulo 9 de Hechos. Passado o versículo 21 e chegando no versículo 22, Pasando el versículo 21 y llegando al 22, a Bíblia diz que Paulo não estava mais pregando. la Biblia dice que Pablo ya no estaba predicando. Agora ele estava comprovando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ahora él estaba comprobando que Jesucristo era el Hijo de Dios. Existe uma diferença entre pregar e comprovar. Existe una diferencia entre predicar y comprobar. Porque pregar, eu posso pregar qualquer coisa que eu escuto. Predicar, puedo predicar cualquier cosa que escucho. Mas agora Paulo não estava apenas pregando. Pero Pablo no estaba apenas predicando. Ele estava comprovando aquilo que ele pregava. Él estaba comprobando aquello que E para você predicaba. poder comprovar aquilo que você prega, Para que compruebes aquello que tú é predicas, necessário que você tenha experiências para comprovar que a tese é verdadeira. es necesario que tú tengas experiencias para comprobar que esto es verdadero. A diferença entre o versículo 20 e o versículo 22 La diferencia entre el versículo 21 y el 22 está em 3 anos. está en 3 años. Que lá na carta de Gálatas está escrito Ya está en la carta de Gálatas está escrito que Paulo vivenciou 3 anos na Arábia. que Pablo dice que Pablo vivió 3 años en Arabia. E nesses 3 anos, Y en esos 3 años, Paulo tem experiências com Deus. Pablo tiene experiencias con Dios. Agora ele não volta mais pregando. Ahora él ya no vuelve predicando, Porque ele não apenas escutava. porque antes apenas solo escuchaba. Agora ele volta comprovando. Ahora él vuelve comprobando, Porque ele não somente escutou quando ele vivenciou porque él no solamente escuchó, ahora lo vive, que a presença de Deus era verdadeira. que la presencia de Dios era verdadera. Mas quando Paulo volta da Arábia, Pero cuando Pablo vuelve de Arabia, ele vai até Jerusalém. él va hasta Jerusalén. E a Bíblia diz que Jerusalém, Y la Biblia dice que Jerusalén, a igreja que estava em Jerusalém, la iglesia que estaba en Jerusalén, ela fecha as portas para Paulo. esa le cierra las puertas a Pablo. No momento que ela fecha as portas para Paulo, En el momento que ella le cierra las puertas a Pablo, a Bíblia diz que Paulo
Tarso era a cidade onde Paulo nasceu. Tarso era la ciudad donde Pablo nació. Ele volta para as suas raízes. Él vuelve a sus raíces. Ele volta para onde ele saiu. Él vuelve de donde él salió. Paulo passa 10 anos Pablo pasa 10 años lá dentro de Tarso, hasta en Tarso, sem pregar, sin predicar, sem levantar igreja, sin levantar iglesias, no anonimato, en el anonimato, parecendo um esquecido, pareciendo un olvidado, como muitos dos senhores e senhoras que estão aqui nesta como noite. muchos de los señores y señoras que están aquí. Talvez você chegou aqui nesta noite Tal vez llegaste aquí en esta e noche você está passando pelo anonimato da vida. y estás pasando por el anonimato de la vida. Talvez você está pensando que Deus te esqueceu. Tal vez estás pensando que Dios te olvidó. Talvez você está pensando que Deus te abandonou. Tal vez estás pensando que Dios te abandonó. Deus te prometeu algo. Dios te prometió algo. Os anos se passaram Los años e pasaron. parece que nada aconteceu na sua vida. Parece que nada sucede. Entenda uma coisa. ¿Entiende algo? É necessário nós passarmos pelo momento do anonimato. Es necesario que pasemos por el momento del anonimato. Porque é nesse exato momento que Deus estará nos preparando. Es en ese exacto momento que Dios nos está Porque preparando. se não passarmos por esse momento, Porque si no pasamos por este momento, não estaremos aptos para vivenciar o que Deus tem para as nossas no vidas. estaremos preparados para vivir lo que Dios tiene para Mas nuestras vidas. 10 anos depois, Pero 10 años después, a Bíblia diz la Biblia dice que surge uma viagem missionária. que surge un viaje misionero. Barnabé estava na igreja de Jerusalém. Barnabé estaba en la iglesia de E Jerusalén. Barnabé lembra que há 10 anos atrás Y Barnabé recuerda que 10 años atrás passou lá um homem chamado Paulo. pasó por allá un hombre llamado Pablo. Agora Barnabé deixa Jerusalém, Ahora Bernabé deja Jerusalén, vai até Tarso. va a Tarso. Eu imagino ele chegando na casa de Paulo, Imagino llegando a la casa de Pablo, ele batendo na porta de Paulo. golpeando la puerta de Pablo. Quando Paulo abre a Cuando porta, Pablo abre la puerta, ele vê que é Barnabé. él ve que es Bernabé. Eu imagino ele olhando para Barnabé e dizendo: Imagino él mirando a Bernabé y o que diciendo: você quer aqui na minha casa? ¿qué quieres aquí en mi casa? Vocês fecharam a porta para mim. Has cerrado la puerta para mí. Mas eu imagino Barnabé olhando para Paulo e dizendo: Pero imagino a Bernabé mirando a Pablo y diciendo: Paulo, Pablo, eu vim aqui para te dizer vine aquí para que decirte Deus me enviou aqui que Dios me envió aquí para te falar que o tempo do anonimato, para hablarte que el tiempo del o anonimato, tempo do el esquecimento, tiempo del olvido, ele acabou neste exato momento. terminó en ese exacto momento. Porque Deus se lembrou de você, Paulo. Porque Dios recordó de ti, Pablo. Deus mandou te dizer nesta noite. Dios te manda a decir en esta noche. Talvez você chegou aqui pensando em parar. Tal vez llegaste aquí pensando en parar. Talvez você chegou aqui pensando em desistir. Tal vez llegaste aquí pensando en decir: Nada está dando certo na sua no vida. está funcionando en tu vida. Mas Deus te manda te Pero dizer Dios manda a que decirte hoje Ele mandou o amigo Espírito Santo aqui que hoy dentro mandó el amigo Espíritu Santo aquí para te dizer que como Ele se lembrou de Paulo, para decirte que como él recordó a Pablo, Ele também está se lembrando de você. también recuerda de ti. Deus manda te dizer: Dios te manda a decir: chegou o teu tempo, chegou a tua hora, chegou o tempo da honra, chegou o tempo da exaltação na sua vida. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E quando Deus cumpre, não existe homem na terra, não existe demônio no inferno que possa parar a chamada, que possa parar a promessa. parar la promesa. Porque o que Deus abriu, Porque Dios, lo que Dios abrió, ninguém pode fechar na sua vida. nadie puede quitar de tu Diga vida. glória a Deus. Esa gloria a Dios. Diga aleluia. Gloria. Deus me deu essa palavra Dios me dio esta palabra no livro de Atos en el libro de Hechos para nos lembrar de dois homens. para recordarnos de dos hombres. Um chamado Cornélio, Uno llamado Cornelio, o outro chamado Pedro. el otro Pedro. Eu quero trazer Quiero traer pouquinho da história desse homem chamado Pedro. un poquito de la historia de Pedro. Pedro era um dos discípulos de Jesus. Pero Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Conta-nos que era um dos discípulos com
a personalidade mais forte. Nos cuenta que es uno de los discípulos con la personalidad más fuerte. Certa feita, Cierta vez, Jesus Cristo chega diante de Pedro Jesús llega delante de Pedro e diz a Pedro: y le dice, Pedro, "Pe- antes que o galo cante, Pedro, antes que el gallo cante, você terá me negado por 3 vezes. vos me habrás negado 3 veces. Pedro olha para Jesus assustado. Pedro mira a Jesús asustado. Ele diz: eu não vou te negar. Yo no te voy a negar, dice. Eu vou contigo até a morte. Voy contigo hasta la muerte. Passadas as palavras de Jesus. Pasadas las palabras de Jesús. Quando Pedro respondeu a Jesus, Cuando Pedro respondió a Jesús, Pedro pensava que tinha o que não tinha. Pedro pensaba que tenía lo que no tenía. Pedro pensava que era o que não era. Pedro pensaba que era lo que no era. Pedro pensou que já tinha chegado ao amor ágape, Pedro pensó que había llegado el amor ágape, o amor perfeito. el amor perfecto. Mas verdadeiramente, Pero verdaderamente, Pedro ainda estava no amor fileô. Pedro estaba en el primer amor. Pedro estava no amor fileô. O amor como gostar. El amor que apenas quieres, Um amor que não era perfeito como o amor ágape. que no era perfecto como el amor perfecto. Porque dentro do grego Porque dentro del griego existem 3 tipos de amores. existen 3 tipos de amor, E 2 deles y 2 de ellos, é o fileô e o ágape. uno es fileo y el otro ágape. Pedro queria estar no ágape, Pedro quería estar en el amor mas perfecto, ainda não está. pero todavía no estaba. E quando ele fala com Jesus Cristo, Y cuando él habla con Jesús, ele pensou que tinha o que não tinha. él pensó que tenía lo que no Mas tenía. quando chega o dia que Jesus havia falado a Pedro, Pero cuando llega el día que Jesús le había dicho a Pedro, antes do galo cantar, antes de que el gallo cante, Pedro havia negado a Jesus por 3 vezes. Pedro lo había negado a Jesús 3 veces. Era noite, Era de noche. e dentro daquela noite escura, Y dentro de aquella noche oscura, quando Pedro cai em si do que havia acontecido, cuando Pedro se da cuenta de lo que había pasado, a Bíblia diz que Pedro chora com amargura. la Biblia dice que Pedro llora con amargura, Um choro com vontade de morrer, un llanto con ganas de morir, porque ele não acreditava que havia cometido aquilo. porque no podía creer lo que había hecho. Foi durante a noite que Jesus Cristo mostrou quem era Pedro. Fue durante la noche que Jesús mostró quién era Pedro. Às vezes é necessário que passemos por alguma circunstância da vida. A veces es necesario que pasemos por algunas circunstancias en la Às vida. vezes é necessário que passemos pela noite escura. A veces es necesario que pasemos por la noche oscura. Às vezes é necessário que passemos por problemas, por lágrimas, A veces es necesario que pasemos por problemas, por lágrimas, para reconhecermos quem verdadeiramente nós somos. para reconocer quién verdaderamente somos. Porque antes daquele momento, Porque antes de ese momento, a vida de Pedro era uma, la vida de Pedro era una, mas depois daquele pero momento, después de ese momento, a vida de Pedro se tornou la outra. vida de Pedro se transformó en otra. Ei, depois daquele momento, Después de ese momento, Pedro realmente chegou ao amor ágape. Pedro realmente llegó al amor perfecto. Porque quando Pedro foi designado à morte, Porque cuando le fue designada la muerte, ele foi designado à morte de cruz. fue designada muerte de cruz. E ele diz: eu não sou digno de morrer como morreu Jesus Cristo. Él dijo, no soy digno de morir como murió Jesús. Por isso a cruz de Pedro foi colocada de ponta cabeça. Por eso la cruz de Pedro fue colocada de punta para abajo. Mas existiam 2 fases Pero existieron 2 etapas da vida de Pedro. de la vida de Pedro. Antes daquela noite que o galo cantou. Antes de esa noche que el gallo cantó E depois da noite que o galo cantou. y después de la noche que el gallo cantó. Porque existem momentos na nossa vida Porque existen momentos en nuestra que vida Deus vai fazer nós passar por noites que escuras. Dios nos va a hacer pasar por noches E nós oscuras. vamos pensar que aquele choro na noite escura, Y vamos a pensar que ese llanto en la noche ele oscura veio para acabar com a nossa história. vino para terminar con nuestra Mas historia. não veio para isso não. Pero no vino para eso, no. Porque isso veio para mostrar quem nós realmente somos. Eso viene para mostrar quién realmente Que não somos. somos tudo aquilo que pensamos. Que no somos todo aquello que Que pensamos. somos literalmente dependentes de Deus. Que somos literalmente Porque dependientes de Dios. depois da noite escura, Después de la noche oscura, que Pedro reconhece quem ele é. Pedro reconoce quién Que es. ele não tinha o que ele pensava ter. Él no tenía lo que A pensaba. Bíblia diz A Bíblia diz que agora Pedro estava pregando
quién era. Pedro pregava e nada acontecia. Pedro predicaba y nada pasaba. Mas agora, depois que Pedro reconheceu quem ele era, Pero después que Pedro reconoció ele quién era, está pregando e 3.000 almas estão aceitando Jesus Cristo. A Bíblia diz que antes de Pedro conhecer quem ele la era, Biblia dice que antes de Pedro conocer quién era, Pedro apenas dependia dos outros. Pedro apenas dependía de los demás. Pedro não tinha fé em si mesmo. Pedro no tenía fe en sí mismo. Pedro apenas via Jesus Cristo realizando milagres. Pedro veía a Jesús hacer milagros. Mas agora, depois que Pedro reconhece quem ele Pero é, después que Pedro reconoce quién era, certa vez eles chegam diante do templo, una vez se llega delante de Pedro e João, Pedro y Juan, e lá estava um coxo. ya había un E cojo. quando Pedro olha para aquele coxo pedindo esmolas, Cuando Pedro mira a ese cojo pedir moneda, Pedro olha para ele e diz: Pedro le mira y dice, eu não tenho prata nem no ouro, tengo plata ni oro, mas o que eu tenho. pero lo que yo Ele tengo, não disse o que nós temos, no dijo lo que nosotros ele disse o que eu tenho. Porque agora Pedro tinha certeza que ele tinha. Agora Pedro diz: o que eu tenho, Ahora Pedro dice lo que yo tengo, eu te dou. Pedro, Receba do Espírito de Deus e anda. recibe el Espíritu de Dios y camina. A partir do momento que Deus fizer você A partir del momento en que Dios haga en ti, reconhecer quem você verdadeiramente é, reconocer quién tú verdaderamente você eres, vai ter certeza que o Espírito de Deus está na sua tendrás vida. seguridad de que el Espíritu de Dios está en tu Onde vida. você passar, Por donde tú pases, as pessoas começarão a ser curadas. personas empezarán a ser As sanadas, pessoas começarão a ser libertas. empezarán a ser libertas. Porque por onde você passar, o Espírito de Deus estará com você. Estará contigo. Existe mais um episódio da vida de Pedro. Existe más un episodio en la vida de Pedro. Certa vez, Cierta vez, a Bíblia diz que Jesus estava numa cidade la Biblia dice que Jesús estaba en una ciudad chamada Cesareia de Filipe. llamada Cesarea de Filipo. Jesus Cristo, apóstolo de Omar, Jesucristo, apóstol de Omar, ele chega e pergunta aos seus discípulos: pastor, él llega y pregunta a sus discípulos, quem sois para vós o Filho de Deus? ¿quién es para vosotros el Hijo de Dios? Alguns dos discípulos respondem o nome de alguns profetas, como Jeremias, Isaías. Algunos discípulos respondieron el nombre de los profetas, como Jeremías e Isaías. Mas quando ele olha para Pedro, Pero cuando él mira para Pedro, ele diz: quem sois para vós o Filho de Deus? él dice quién es para ti el Hijo de Dios. Pedro não tinha dúvida. Pedro no tenía dudas. Ele responde: Él responde, sois vós o Filho de Deus. vos sos el Hijo de Dios. Nesse momento, na resposta de Jesus Cristo, En ese momento, en la respuesta de Jesús, existem 3 princípios e 3 etapas na nossa vida. existen 3 principios y etapas en nuestra vida. Jesus Cristo olha para Pedro Jesús mira para Pedro e diz assim: y le dice, Simão Bar-Jonas, Simón Barjona, não foi nem o sangue nem a carne que te revelaste isso, no fue ni la carne ni la sangre que te reveló esto, senão o Espírito de Deus. sino el Espíritu de Dios. Hoje eu te chamo de Pedro, Hoy yo te llamo de Pedro, e sobre esta pedra y sobre esta piedra eu edifico a minha igreja, edificaré mi e iglesia. as portas do Las inferno puertas del infierno não prevalecerão contra no ela. prevalecerán contra ella. Jesus Cristo, no momento que chama ele de Simão Bar-Jonas, Jesucristo, en el momento que lo llama Simón Barjona, ele estava olhando para Pedro e dizendo: Pedro, él estaba mirando a Pedro y decía, eu conheço o teu passado, conozco tu pasado, eu sei de onde você veio, sé de dónde vienes, eu sei da sua raiz familiar, sé de tu raíz familiar, porque a palavra par no grego, porque la palabra bar en griego, ela traz menção ao passado, esa menciona el pasado, a raiz familiar. las raíces familiares. Jesus Cristo estava dizendo: Simão, descendente de Jonas. Jesús estaba diciendo, Simón, descendiente de Ele Jonas, estava dizendo: eu sei do teu passado, sé tu pasado, estaba mas diciendo. hoje eu te chamo de Pedro, Pero hoy te llamo de Pedro, porque eu também conheço o teu presente. porque también conozco tu Eu presente, sei o que você está passando, sé lo que estás pasando, mas eu já te digo, Pedro,
Pero ya te digo, Pedro, que sobre esta pedra que sobre esta piedra eu edifico a minha igreja. edifico mi E iglesia. as portas do inferno não prevalecerão Y las contra puertas ela. del infierno no prevalecerán contra él. Jesus Cristo estava dando uma palavra futura, Jesucristo estaba dándole una já palabra futura. mencionando a Pedro Está mencionando a que as Pedro portas do inferno não prevaleceriam. que las puertas del infierno no Sabe o prevalecerían. que Jesus Cristo está nos dizendo? ¿Sabes lo que Jesús nos está Ele diciendo? conhece o teu Él passado. conoce tu pasado. Ele sabe de onde você veio. Sabe de dónde vienes. Ele sabe como você chegou aqui. Sabe cómo has llegado aquí. Mas Ele também conhece o seu Pero presente. también Él conoce tu Ele presente. sabe o que você está precisando. Sabe lo que Ele necesitas. sabe o milagre que você precisa. El milagro que necesitas. Mas como Ele sabe do passado e do presente, Pero como Él sabe el pasado y el presente, Ele também conhece o teu futuro. también conoce tu E Deus futuro. manda eu te dizer nesta Te noite manda a decir que sobre o teu futuro as portas do inferno não vão prevalecer. Eu profetizo sobre o seu futuro. Eu profetizo sobre o seu futuro, que será um futuro de milagres, que será um futuro de sonhos realizados. O diabo não vai acabar com a sua história, porque as portas do inferno não prevalecerão. Glorioso de gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Um dia Pedro tem um sonho. Un día Pedro tiene un sueño. Ele sonha com alguns animais. Sueña con algunos animales. E para os judeus Y para los judíos era imundo comer aquilo. era inmundo comer aquello. E ele vê Deus mandando ele comer aquilo. Y él ve a Dios mandándolo comer aquello. Dizendo, não Deus, eu não posso, é imundo para mim. Y él dice, no, Señor, yo no puedo, es inmundo para mí. Mas Deus dizendo, não Pero Dios le chame, dice, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. no llames inmundo aquello que yo he santificado. Pedro ficou sem entender o que era aquilo. Pedro quedó sin entender aquello, Sem entender o que era aquela visão. sin entender lo que era aquella visión. Mas a Bíblia nos conta Pero la Biblia nos dice que lá em outro lugar, em outra cidade chamada Cesareia, que en otra ciudad llamada Cesarea existia um homem pelo nome de Cornélio. existía un hombre llamado Cornelio. Cornélio era o capitão de um exército. Era el capitán de un ejército. Cesareia Cesarea era uma cidade muito importante naquela época. era una ciudad muy importante en esa época. Existia 6 cortes de soldados Había 6 cortes de soldados. e 5 delas ficavam dentro de Cesareia. 5 de ellas quedaban dentro de Cesarea. Existia uma corte. Existía una corte. Cada corte possuía pelo menos 600 homens. Cada corte poseía 600 hombres. E dentro desses 600 homens, Y dentro de esos 600 hombres, Cornélio tomava conta de 100 homens Cornelio se ocupaba de 100 hombres. da corte chamada italiana. De la corte italiana. A Bíblia diz que este homem chamado Cornélio, La Biblia dice que este hombre llamado o Cornelio, nome Cornélio naquela época era muito comum, muito normal. el nombre Cornelio en esa época era muy común. Porque um homem chamado Cornélio Sulia Porque un hombre llamado Cornelio Zulía havia libertado cerca de 10.000 escravos. había libertado cerca de 10.000 esclavos. E todos adotaram o seu nome Cornélio. Y todos adoptaron su nombre, Cornelio. A Bíblia diz que este homem chamado La Cornélio, Biblia dice que este hombre llamado Cornelio, ele ia sempre para ouvir da palavra do Senhor com os judeus. él siempre iba a oír la palabra de Dios con los judíos. Ele não era um judeu, Él no era judío, era um gentil. era gentil. Ele era chamado da classe prosélito do portão. Él era llamado de la clase prosélito del portón. Prosélito do portão era uma classe Era una clase de judeus, de gentios, de gentiles que iam juntamente com os judeus adorar a Deus, que iban justamente con los judíos a adorar a Dios, mas não aceitavam o batismo dos judeus. pero no aceptaban el bautismo de Dios. Assim era Cornélio. Así era Cornelio. Mas a Bíblia diz Pero la Biblia dice que este homem, que este hombre ele tinha 2 aspectos tenía 2 aspectos que chamou a atenção de Deus. que llamaron la atención de Dios. O primeiro aspecto, Primero, Cornélio era religioso. Cornelio era religioso. A palavra
religioso usada nesse texto La palabra religioso usada en este texto não está dizendo a costumes e doutrinas. él no se refiere a costumbres y doctrinas. Estava se referindo que Cornélio era temente a Deus. Se refería a que Cornelio era temeroso de Dios. E por ele ser temente a Deus, Por ser temeroso de Dios, ele chamou a atenção de Deus para a sua vida. él atrajo la atención de Dios a su vida. Nós só chamamos a atenção de Deus para nossas vidas Solo traemos la atención de Dios a nuestras vidas quando nós temos compromisso com Deus. cuando tenemos compromiso con Dios. Porque se nós levamos a vida como nós bem queremos, Porque si llevamos la vida como queremos, nós não chamamos a atenção de Deus. no llamamos la atención de Dios. Mas se nós temos compromisso com Pero Deus, si tenemos compromisos con Dios, Deus também tem compromisso com nossas vidas. Dios también tiene compromiso con nuestras Pode vidas. perceber Puedo entender a vida de Jó. la vida de Job. O diabo chega diante de Deus El diablo viene delante de Dios e fala para Deus: Deus, y le dice a Dios, Dios, Jó só é temente ao Senhor, Job solamente te es temeroso porque o Senhor tem cercado ele de bens. porque no hace nada de bienes. Tem feito dele o homem mais rico dessa época. Has hecho de él el hombre más rico de esta época. Se eu tocar nele, Si yo tocar en él, eu tenho certeza que ele vai te negar. tengo seguridad que él te va a negar. Só que Deus sabia que Jó tinha compromisso com ele. Solo que Dios sabía que Job tenía compromisos con él. Próprio Deus, quando tem uma pessoa que tem compromisso com Y ele, Dios cuando ve que una persona tiene compromisos con él, ele tem segurança naquela pessoa. él tiene seguridad en esa Ele persona. confia naquela Él pessoa. confía en esa persona. Ele olha e diz: pode tocar em tudo, Él mira y dice, puede tocar en todo, só não tira a sua vida. solamente no toque su vida. Entenda uma coisa: ¿Entiende algo? até o próprio diabo, Hasta el propio diablo, ele só trabalha él solo trabaja no limite estipulado por Deus. en el límite que le pone Dios. Ele não avança aquilo. Él no pasa de eso. O diabo não vai avançar o limite estipulado por Deus. El diablo no va a avanzar el O límite. diabo que te pone. pode te El perseguir, diablo te puede perseguir, mas ele não vai avançar o limite que Deus colocou na sua pero no va a vida. avanzar. O diabo pode te perseguir, Porque el diablo puede mas perseguirte. a minha Bíblia diz: Pero mi Biblia dice, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. A Bíblia diz que o diabo toca. la Biblia dice que el diablo toca. Jó está sem nada. Job se queda sin nada. Todo mundo está dizendo: amaldiçoa teu Deus e morre. Todo el mundo le dice, maldice a tu Dios y muérete. Mas Jó tinha compromisso. Pero Dios estaba O comprometido. mesmo compromisso que ele tinha quando era rico, El mismo compromiso que tenía cuando era rico, ele tinha agora que ele perdeu tudo. él tenía ahora cuando había perdido Eu todo. imagino ele meio às cinzas, Me imagino en medio de la ceniza, com um caco de telha coçando as con feridas. pedazos de tejas rascándose las heridas. Todo mundo dizendo: amaldiçoa teu Deus e morre. Todo el mundo le decía, maldice a tu Dios y muérete. O diabo chegando e diz: esquece do compromisso com Deus. El diablo llegaba y le decía, olvida el compromiso. Persiste de Deus. Desiste de Dios. Mas Jó batendo no chão e no peito Pero Dios golpeaba el piso y el corazón. e dizendo: eu sei, Y diciendo, yo sé, eu sei que o meu Redentor vive, que brevemente ele se levantará sobre a terra. sobre la tierra. Deus manda te dizer nesta Dios noite: te manda a decir, o diabo pode ter tocado em algumas coisas da sua vida, no puede tocar algunas cosas. mas se você tiver compromisso com Deus, Si tienes compromiso con ele Dios, terá compromisso com a sua vida. E nesta noite, Deus restituirá, Dios restituirá. não da mesma forma que se No de perdeu, lo mismo que se mas perdió. 7 vezes mais, maior e melhor. Más grande y Deus mejor. restituirá na sua vida. Diga aleluia. O segundo aspecto, El segundo aspecto, como estamos em um culto cuando estamos en un culto de oração de oración como o de hoje, como el de hoy, eu não podia
deixar de falar de oração. No podía dejar de hablar de oración. Aquele homem orava todos os dias. Aquel hombre oraba todos los días. A Bíblia diz que certa feita, La Biblia dice que cierta vez, a oração que aquele homem fez, la oración que aquel hombre hizo, a ousadia daquele homem de não desistir de orar, el coraje de aquel hombre de no desistir de orar, chamou a atenção de Deus. llamó la atención de Dios. Escute uma coisa, Escuché algo. todos aqui, Todos todos acá. nós, Todos nosotros necessitamos de um milagre. necesitamos un milagro. Mas o milagre só vai chegar Pero el milagro solo llegará quando Deus vê cuando Dios ve que nós estamos dispostos a buscar por esse milagre. que estamos dispuestos a buscar ese Porque milagro. não adianta eu orar hoje Porque no adelanta que yo ore hoy e amanhã não fazer nada. y mañana no hago nada. Deus não é empregado de ninguém. Dios no es empleado de nadie. Deus pode fazer tudo por nós, Dios puede hacer todo por mas Ele nosotros, não faz. pero Él no hace. Sabe por quê? ¿Sabe por quê? Porque Ele espera Porque Él espera uma ação una nossa acción nuestra para gerar uma reação da parte dele. para que genere una reacción de su parte. Talvez você esteja passando por um deserto, Tal vez estés pasando por un desierto, mas não desista, continue orando. pero no desistas, continúa Porque orando. nem a morte pode acabar com a sua Porque ni história. la muerte puede terminar tu Eu vou historia. te contar a história da minha vida. Voy a contarte mi testimonio. Tenho duas irmãs e um irmão, Tengo dos hermanas y un hermano, todos mais velhos. todos más grandes. Nenhum prega. Sou o único que prega da família. Ninguno predica, solamente yo predico. Depois que minha mãe havia tido as duas filhas e um filho, Después que mi madre tuvo sus dos hijas y un hijo, meus outros irmãos, mis hermanos, 10 anos depois, 10 años después, uma mulher em profecia diz à minha mãe una mujer en profecía le dijo a mi que madre Deus lhe daria um filho que seria pregador da palavra. que Dios le daría un hijo que sería el predicador de la palabra. Minha mãe olha e diz, mas como isso se o médico disse que o meu ventre está fechado? Mi madre mira y dice, pero ¿cómo? Si el médico me dijo que mi vientre está Não cerrado, posso mais ter filhos. no puedo tener hijos. Aquela mulher olha para minha mãe e diz, Aquella mujer la mira a mi madre y dice, quando Deus quer marcar a história de alguém, cuando Dios quiere marcar la historia de Ele não alguien, trabalha pela dimensão física do homem, mas pela dimensão do sobrenatural. Él de no Deus. trabaja por la dimensión del hombre, sino por lo sobrenatural de Dios. 9 meses da gestação se passa. 9 meses de embarazo pasaron. Minha mãe me sentia dentro das contrações e eu dentro do seu ventre se mexendo. Mi madre sentía como yo me movía dentro de su vientre. Mas no dia do parto, Pero en el día del parto, o médico chega para minha mãe. el médico llega a mi madre. Ele olha para ela e diz assim, Senhora, Él mira y dice, señora, o filho que a senhora esperava el hijo que tú esperabas está morto dentro do seu ventre. está muerto dentro de tu vientre. Existem duas coisas que podemos fazer. Existen dos cosas que podemos A hacer. primeira, damos remédios para o feto bem desaparecer. La primera es darle remedios para que el feto desaparezca. A segunda, tiramos ele daí, mas se tirarmos, a senhora corre o risco de morrer. La segunda es sacarlo de ahí, pero si lo sacamos, usted corre el riesgo de morir. Minha mãe diz, tirem-o daqui, Mi madre dice, sáquenmelo, porque minha mãe sabia porque mi madre sabía que quando Deus que promete, cuando Dios promete, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se no es arrependa. hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quando fui tirado do ventre da minha mãe, Cuando fui quitado del vientre de mi madre, fui tirado a ferro, fui sacado por forceps. tem até hoje, debaixo de alguns cabelos, uma mancha vermelha do ferro que eu fui retirado. Aún hoy queda la mancha debajo de mis cabellos, de la mancha del forceps. Quando o médico me pega em seus braços, Cuando el médico me toma en sus brazos, ele olha para minha mãe e diz, Senhora, él mira para mi madre y le dice, señora, o seu filho está com o coração, pulmão e cérebro parado, prepara logo o caixão. tu hijo está con el corazón, el cerebro y los pulmones parados. Y prepara el cajón. Enterra o seu filho porque não tem jeito, a medicina não traz vida aqui em Itaú. Entiérralo porque no hay más nada que hacer, la medicina no puede hacer nada. Minha mãe olha para ele e suplica para que me colocasse uma noite na incubadora. Mi madre lo mira y suplica para que me ponga una noche en la incubadora. De tanto minha mãe pedir, Deus fez que ele me colocasse. De tanto que mi madre pidió, Dios hizo que él me pusiera en la E minha incubadora. mãe foi para a oração. Y mi madre fue a la oración. Porque a oração traz resultado.
Porque la oración da resultados. Passou a noite daquele dia e chegou a manhã do dia seguinte. Pasó la noche y llegó la siguiente mañana. Você já ouviu o salmista Davi dizer ¿Ya oíste el salmista David decir que o choro pode durar uma noite, que el canto puede durar una noche, mas a alegria ela vem pelo pero la amanhecer? alegría viene al amanecer? Talvez você chegou aqui nesta noite com um grande choro na Tal vez llegaste noite, aquí esta noche con grandes lloros esta noche. mas Deus manda te dizer que o amanhecer já está chegando na Pero sua Dios te manda vida. decir que el amanecer está llegando a Deus tu vida. está ouvindo as suas orações. A alegria irá nascer sobre a sua La vida. alegría vendrá sobre tu vida. Quando chega a manhã do dia seguinte, Cuando llega la mañana del siguiente o día, médico chega e diz: Senhora, el médico llega y le dice, o señora, bebê que ontem foi colocado morto, el bebé que ayer fue colocado com muerto, cérebro, pulmão e coração con parados, cerebro, pulmón y corazón parados. hoje, quando viemos à sala da incubadora, Hoy cuando fuimos a la sala, um milagre tinha acontecido. un milagro había ocurrido. Não sabemos No como, sabemos cómo, mas o menino que estava morto pero el niño que estaba muerto agora encontra-se vivo. ahora está vivo. Fizemos exames do menino. Le hicimos O exámenes. menino está sem nenhuma sequela. Está sin O secuelas. menino está sem nenhuma enfermidade. É o bebê mais saudável. Es un bebé más saludable. E quando fomos perceber, Y cuando nos dimos cuenta, o bebê até engordou. el niño hasta engordó. Está pesando quase 4 quilos. Está pesando casi 4 Os kilos. anos se passaram. Los años pasaron. Com 9 anos de idade fui batizado com o Espírito Santo. Con 9 años de edad fui bautizado con el Espíritu. Com 11 anos de idade fiz minha primeira pregação. Con 11 años comencé a predicar. Com 14 anos de idade fiz minha primeira viagem para pregar o Evangelho. Con 14 años hice mi primer viaje para No dia de predicar. hoje, En el día de hoy estou com 21 anos de idade. tengo 21 años de edad. Em maio completo 22. En marzo hago 22. Tenho viajado o Brasil inteiro e alguns países. He viajado por Brasil E entero. o diabo que tentou me matar Y el diablo que intentó matar e ainda y tenta, aún intenta. tem que ouvir eu pregando por aí. Tiene que oír Que predicando o por meu ahí. Deus cura, que o meu Deus liberta, que o meu Deus ressuscita vida morto, que o meu Deus salva. Deus ouviu a oração de Cornélio. Dios oyó la oración de Um Cornelio. anjo se apresenta diante de Cornélio e diz: Deus ouviu as suas Un orações. ángel se presenta delante de él y dice, Dios oyó tus oraciones. Deus mandou que Cornélio mandasse chamar a Pedro. Dios mandó que Cornelio llamase a Pedro. Pedro é chamado. Pedro es llamado. Pedro está dentro da casa de Pedro Cornélio. está dentro de la casa de Cornelio. E eu te convido a se colocar em pé para mim poder encerrar. Y yo te invito a ponerte de pie para poder terminar. Quando Pedro chega diante da casa de Cornélio, Cuando Pedro llega delante de la casa de lembra que Cornelio, eu disse que Pedro não tinha entendido o sonho? recuerda que yo dije que Pedro no había entendido el sueño. Diante da ideologia dos judeus, Delante de la ideología de los judíos, os gentios não podiam receber o Espírito Santo. los gentiles no podían recibir el Espíritu Santo. Somente os judeus. Solamente los judíos. Mas quando Pedro começa a pregar a Pero palavra, cuando Pedro comienza a predicar la palabra, a Bíblia diz la Biblia dice que o Espírito enche a casa toda. que el Espíritu llena la casa entera. Pedro começa a ver os gentios agora falando em Pedro línguas. comienza a ver a los gentiles hablando en E lengua. Pedro começa a entender Pedro comienza a que o entender Espírito Santo que el Espíritu não Santo veio somente para judeus, no vino solamente para mas judíos, ele veio para todos aqueles que têm sede e fome da presença de de la Deus. presencia de Dios. Deus manda te dizer nesse culto de oração Dios te manda a decir en este culto que de oración Ele está ouvindo aquilo que você tem orado. E hoje Ele te trouxe aqui Él te trajo aquí hoy para te dizer que aquilo que você tem orado para decirte que lo que has orado começará a se tornar realidade na sua vida. As portas que estavam fechadas, puertas que estaban cerradas. Deus começará a abrir hoje. O dia de amanhã será diferente. Mañana será
Porque chegou agora. É tempo de milagre. É tempo de bênção. O mesmo Espírito que invadiu a casa de El Cornélio mismo espíritu que invadió la casa de está Cornelio. hoje para invadir esse santuário. Ahora aquí para invadir este Somente lugar. você que quer receber desse Espírito. Porque tienes que recibir ese Sai espíritu. do seu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Adorando o nome do Senhor. Você pode vir, pode vir. Enquanto eu estiver orando, Mientras esté eu orando, vou pedir para Deus pediré a Dios derramar uma nova unção derramar una nueva